para você. Boa tarde, Ana. Para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes, já começa nesse mês de maio essa cobrança dessa taxa ambiental, que está prevista no marco legal do saneamento, que foi aprovado pelo Congresso em 2020. Ela é referente ao manejo do lixo nas cidades. As cidades que conseguem, dentro do orçamento, justificar que não é necessária a cobrança dessa taxa, não precisam fazer, mas aquelas que não têm essa folga no orçamento ou não subiram outros impostos para cobrir essa taxa, tem que criar a tarifa. Em Guarulhos, essa tarifa, então, foi criada para esse ano. Começa agora em maio e a cada mês a cobrança vai sendo feita até dezembro. A tarifa mínima é de R$ 9,90. E como é que vai ser feito o cálculo na cidade? A partir do consumo de água. A prefeitura entendeu que essa é a melhor maneira aí de saber quantas pessoas estão dentro da residência e quanto de lixo é produzido por cada família, já que é impossível pesar o lixo de todas as pessoas da cidade quando o caminhão vai fazer, então, aquele trajeto retirando o lixo das casas. É impossível isso logisticamente. Então, vai ser feito esse cálculo a partir do consumo de água. A prefeitura também, ao mesmo tempo, mandou para a Câmara de Vereadores de Guarulhos um projeto de lei que vai tentar aí fazer que essa cobrança seja feita das companhias aéreas de pousos e decolagens na cidade de Guarulhos, porque muita gente acaba sendo afetado, principalmente quem mora na rota dos aviões, com a poluição sonora. Então essa taxa seria criada para as companhias aéreas e então aí a prefeitura conseguiria eliminar essa taxa criada aí do manejo do lixo ou até diminuir esse valor. Está na Câmara de Vereadores, precisa ser ainda aprovada, mas seria uma saída. Eu conversei com alguns moradores da cidade que aprovam a ideia. Claro, estão bravos com a criação da taxa, mas apoiam essa ideia de taxar as companhias aéreas de pouso e decolagens, principalmente quem mora nas rotas dos aviões ali, porque eles se sentem muito prejudicados e sabem que não tem outra solução. O aeroporto vai continuar por lá, mas ao mesmo tempo com essa taxa não precisariam pagar essa taxa de lixo que vai começar a ser cobrado em Guarulhos. Ana. Obrigada aqui ao Thiago Prudente pelos esclarecimentos, né, por trazer aqui os detalhes de como vai funcionar essa... Não quero pagar nenhum tipo de imposto novo criado. Tanto que aqui em Guarulhos, enquanto prefeito, a gente, desde 2017, a gente congelou o IPTU. Permanece congelado e até 2024 a pessoa vai pagar o mesmo IPTU que pagava lá em 2017. Então, se a gente pratica isso, né, congelamento de impostos, imagina criar. Então é uma coisa que me aborrece muito, mas não tem jeito, a gente tem que fazer. Então, mas a pergunta, prefeito, que eu faria na sequência, mas já que o senhor já entrou nesse ponto, não dava para esperar esse projeto tramitar na Câmara para ver se a taxação não poderia ir primeiro para as companhias aéreas antes de jogar essa taxa para a população? O Thiago falou a respeito do valor, o senhor me corrige se estiver errado, mas vai ser um cálculo de acordo com quanto cada residência gasta de água, né? Então, a partir de R$ 9,93, mas é um valor que pode subir muito, pode passar de R$100, R$200, dependendo da residência, né? Vamos lá, Ana. Seguinte, primeiro de tudo, o marco regulatório é uma lei de 2020 e obrigava as cidades, desde janeiro de 2022, já a começar a cobrar. A Frente Nacional dos Prefeitos, e eu participo dela, e a gente subiu até o STF, tentando fazer com que essa cobrança não acontecesse, ainda mais nesse momento de retomada econômica, saída de pandemia, então não é o momento ideal. Só que não tivemos êxito no STF. E aí teve uma liminar favorável ao qual a gente não precisava cobrar. Só que essa liminar caiu. Ou seja, se a gente não cumprir imediatamente, a gente insurge contra crime de responsabilidade. E as cidades, não só Guarulhos, as cidades que não fizerem isso, elas vão ter problemas com a lei. E quais são os problemas? Os piores problemas. O governo federal, até mesmo o governo estadual, pode deixar de repassar verbas para os municípios. Então, a gente não pode ficar contra a lei. Aí tua pergunta, mas por que não mandou, por que não tentou fazer o TPA, que a gente chama, que é a taxa de preservação ambiental antes? A gente mandou em 2019, muito antes de ter essa obrigação sobre a taxa do lixo, né, a taxa ambiental, a gente mandou em 2019, até mesmo porque não tinha uma relação direta, né? Agora a gente está fazendo essa relação direta justamente para desonerar o guarulhense. Caso dê tudo certo, a gente consegue desonerar o guarulhense e vai fazer essa cobrança
como o Thiago explicou, relacionado às companhias aéreas, sobre pouso e decolagem, sobre a tonelagem do avião, porque a gente sofre muito. E lá em 2019, quando a gente pensou nisso, foi por questões de impactos ambientais, danos na poluição sonora, danos na saúde, né, na região da Cantareira, que é muito grande aqui na cidade. Então, foi pensando nisso que a gente fez esse projeto de lei, o TPA, que existe em vários aeroportos do mundo, para que a gente tenha uma contrapartida para preservar melhor o meio ambiente e todas essas outras questões que eu falei aqui. Então, tá desde 2019, veio a pandemia, né, tudo ficou desajustado. Agora, eu creio que nos próximos 15 dias, a Câmara consiga votar esse projeto. Votando esse projeto, dando tudo certo, a gente tem o princípio da anualidade, que a gente não pode, né, cobrar um imposto se não fizer previsão orçamentária para o próximo ano subsequente. Então, a partir do ano que vem, dando tudo certo, a gente pode cobrar o TPA do aeroporto, das companhias aéreas e isentar o guarulhense. Mas a gente tem que fazer tudo da forma legal. Pois é, prefeito, mas a gente conferiu, inclusive, a lei, essa lei de 2020, e há ali um pressuposto de que essa cobrança pode ser por meio de uma taxa cobrada, né, da população ou por meio também de orçamento. A Prefeitura de Guarulhos não dispõe de alguma brecha, algum espaço no orçamento para segurar essa cobrança do munícipe até que haja essa discussão na Câmara? Porque o senhor fala de uma previsão de até 15 dias, mas, enfim, pode ser que isso não aconteça, pode ser que haja algum atraso, haja algum lobby das empresas para impedir também que essa cobrança seja aprovada. Não existe esse espaço para que a Prefeitura segure essa cobrança até que, de fato, a lei seja aprovada? Não existe. O que a lei fala expressamente é o seguinte: os municípios, eles têm que fazer essa cobrança. Caso eles tenham algum orçamento acessório para acomodar essa questão de coleta e destinação final de lixo, orçamento acessório, não o principal, né? O orçamento principal não pode ser envolvido com isso, a lei é muito taxativa, mas se o município achar um outro subterfúgio ao qual ele tenha recurso para bancar isso, tudo bem. Caso ele não consiga, ele tem que fazer essa criação. Por isso que com a criação desse TPA, desse projeto de lei, dando tudo certo, vira a taxa de preservação ambiental, que vai incidir sobre as empresas aéreas, a gente consegue fazer essa compensação. Aí a gente consegue desonerar o guarulhense. Por enquanto, não há o que fazer. A gente tem que cumprir a lei e imediatamente. Por isso que a gente enviou aí os carnês às casas das pessoas. É extremamente importante salientar que as pessoas que estão inscritas em alguns programas sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil ou tarifa social da água, essas pessoas não pagarão nada. E as tarifas mais baixas, que começam em R$ 9,90 e a segunda tarifa mais baixa, R$ 19,90, compreende quase 1 milhão de pessoas. Numa cidade que tem 1.400.000 habitantes, 80% do guarulhense pagará ou a tarifa mais baixa ou a segunda mais baixa, ou não pagará nada. Então, a gente tomou esse cuidado justamente para não afetar o orçamento familiar. Só que a gente tem que sopesar também as obrigações legais, lei federal, que a gente tem que cumprir. Não, claro, mas eu digo assim, espaço no orçamento para isso. A Prefeitura de Guarulhos não teria dinheiro para bancar e segurar essa medida. Porque, assim, a lei fala que é de responsabilidade do município ter o dinheiro para bancar, para poder pagar o manejo de resíduos sólidos, de lixo no município, né? Mas não necessariamente a criação de uma taxa. Por isso, a minha pergunta, prefeito, no orçamento ou como fazer um remanejamento de dinheiro, isso não é possível agora. Não, o que a lei fala é que as cidades que conseguirem ter um orçamento acessório, se elas tiverem algo acessório, elas podem custear essa questão do lixo, né? Tanto da coleta e da disposição final. Né? Ela não pode simplesmente pegar do seu orçamento, mesmo que tenha folga, do seu orçamento principal, e bancar essa questão do lixo. Mas se ela tiver um orçamento acessório, sim. E aí eu cito o exemplo, por exemplo, da capital, nossos vizinhos aqui. O prefeito conseguiu fazer uma boa negociação com o governo federal sobre o Campo de Marte, ao qual eles fizeram um encontro de contas e ficou superavitário para a capital. Esse recurso, que é um recurso extra, eles conseguem destinar para a questão do lixo. Então, tanto, né, da coleta e destinação final, para todo o complexo do lixo, eles conseguem destinar. Só que, por enquanto, eles conseguem fazer isso.
a gente está tentando criar aqui algo que seja efetivo ao longo dos anos. Então, essa lei, caso dê tudo certo, ela vai ser efetiva. Então, a gente vai ter sempre esse TPA para cobrar das aéreas, e aí sim a gente não cobra nada do guarulhense. Mas nesses 8 meses até 2023, que a gente não consegue fazer isso, como eu disse, pelo princípio da anterioridade da cobrança dos impostos e da anualidade, a gente não pode fazer. Então, não tem jeito. E a gente não imaginava nem que a gente teria essa liminar. A gente imaginava que já em janeiro teria que cobrar. Aí teve essa liminar, a gente não precisou cobrar, mas agora essa liminar não tem mais efeito e a gente precisa cobrar. Para a gente repassar aqui, então, para o nosso ouvinte, prefeito, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito Guti, prefeito aqui da cidade de Guarulhos. O senhor falou na expectativa de, em 15 dias, esse TPA ser avaliado pelos vereadores. A expectativa dessa cobrança que mal deve começar e já ser encerrada para o município de Guarulhos, prefeito, qual é na sua visão? Olha, a Câmara já deu os pareceres, os vereadores já deram os pareceres favoráveis nas comissões técnicas e temáticas, já tem os pareceres, o projeto já pode ser pautado. Eu acredito, e eu estive falando com o presidente da Câmara, eu acredito que nos próximos 15 dias ele deva ser pautado. O prognóstico mais otimista é que já semana que vem ele já seja pautado. E eu estive na semana passada em reunião com a base de governadores, base de vereadores, e eles me disseram que vão aprovar sem problema algum. Então, agora a gente precisa pautar o projeto na Câmara, ele ser aprovado, e aí sim, respeitando o princípio da anualidade, da cobrança do imposto, ele pode já ser cobrado das empresas aéreas no início de 2023, e a gente pode desonerar, deixar de cobrar o guarulhense a partir de janeiro de 2023. Essa é a nossa expectativa. Esse é o melhor dos cenários. Lembrando que, como você bem disse, óbvio que existe possibilidade de judicialização, enfim, mas dentro de um cenário que a gente espera e estima, eu acredito que a partir de janeiro de 2023 a gente vai ter receita acessória do aeroporto, né, dessa cobrança do TPA, das aéreas, e aí não precisará cobrar o guarulhense. E rapidamente, claro, para aqueles que questionam alguma coisa relacionada ao TPA, mas vai criar um imposto sobre as companhias aéreas, sobre pouso e decolagem. Vários aeroportos no mundo já fazem isso e já fazem há muito tempo, né? E Guarulhos não está inovando em nada, justamente é para fazer a manutenção e preservar melhor o meio ambiente, a saúde das pessoas. Cito aqui também alguns exemplos análogos que acontecem no Brasil, não em aeroportos, mas a Ilhabela, né, os carros, e aí é sobre carro, não sobre avião, mas os carros que entram na balsa, atravessam ali o mar para chegar na ilha, eles têm que pagar também uma contribuição sobre o meio ambiente. O Ubatuba acabou de fazer a mesma coisa. Recentemente, o Ubatuba fez a mesma coisa também na incidência da emissão de CO2 dos carros. Então, o princípio é o mesmo, é a preservação do meio ambiente. A gente tem um pulmão grande aqui verde, que é a Cantareira. Então, é a nossa obrigação preservar o meio ambiente. E a gente já ia fazer isso desde 2019. Agora, com essa obrigação, né, da lei federal, a gente vai fazer essa compensação, porque é o mais correto. Eu, enquanto prefeito, a gente congelou o máximo de impostos que a gente podia congelar. E obviamente que a gente fica chateado de ter que criar qualquer coisa nova, né? E a gente é obrigado a fazer isso, não tem jeito. Agora, prefeito, para a gente encerrar, qual que é a expectativa da prefeitura de arrecadação com esse TPA, com essa taxa que vai ser colocada para os aeroportos? É exatamente o mesmo valor? É um valor próximo ao que a população vai pagar? Qual que é a expectativa da prefeitura? Olha, a gente gasta aqui, a gente investe, né, em coleta e disposição final de lixo, e aqui em Guarulhos é um serviço muito bem avaliado. A gente mais ou menos gasta 120 milhões ano. Então, pela lei, a gente tem que arrecadar próximo a isso. Só que a gente deu um desconto muito grande, porque se a gente fosse chegar perto a esses 120 milhões, a tarifa seria maior ainda. Então, a gente deu desconto aí que varia entre 28%, 30%, até 75%. Então, a gente acredita que a gente consiga arrecadar aí, no mínimo 2/3 de toda essa quantia. E
obviamente buscando aí, fazendo algumas economias, buscando uma receita acessória para completar o restante e conseguir ficar sempre dentro da lei. Tá certo. Bom, prefeito, acho que está esclarecido. A gente acompanhar agora para ver se de fato esse projeto vai sair ou não do papel. Tem muito ouvinte de Guarulhos, inclusive, mandando mensagem para cá, questionando a criação desse imposto. O senhor tem recebido feedback da população por aí também, prefeito? Porque ninguém gosta de pagar taxa a mais, de pagar imposto a mais, né? Não, lógico. Vamos esquecer que hoje eu estou no cargo de prefeito e vou, se Deus permitir, até 2024. Eu, enquanto prefeito, eu, enquanto cidadão, não quero pagar taxa a mais, é óbvio. E a população não quer. Seja de R$1, de R$9 ou mais, não importa. Né? Aumento de IPTU, ninguém quer. Aumento no combustível, IPVA, ninguém quer pagar nada mais e é natural. A vida já está difícil. Salvar dinheiro é muito complicado. Então, é lógico, as pessoas, né, não ficam satisfeitas, natural. Mas o que a gente tem que compensar é numa boa coleta, numa boa disposição final, proteger o meio ambiente, é nossa obrigação, e cumprir a lei federal. A gente não pode fugir de cumprir a lei federal, senão a gente fica aí sujeito às sanções impostas pela lei, que é deixar de receber recurso público federal para a saúde, para a educação, enfim. Então, temos que cumprir a nossa função, não tem jeito, não é só de decisão fácil que o prefeito vive, né? E nesse caso não é nem decisão, é cumprir a legislação. Está esclarecido, então. Gustavo Henrique Costa, Guti, prefeito de Guarulhos. Obrigada aqui pelo seu tempo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, prefeito. Ana Paula, muito obrigado. E olha, eu fico à disposição para qualquer outra eventual dúvida sobre o tema ou outro. Vocês sempre muito solícitos com a cidade para a gente poder explicar algumas coisas. E também, quando a gente tiver a possibilidade já de ter essa lei aprovada, eu fico aqui também à disposição para comentar sobre isso. Enfim, vamos torcer para que seja já na próxima semana. Fechado. A gente volta a fazer contato então, prefeito. Até a próxima. Obrigado.